E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, eu escolhi para a gente falar hoje no nosso Atlas, eu escolhi falar a respeito do negro na arte brasileira. Esse é um tema bastante interessante porque ele consegue mobilizar um conjunto diverso de discursos. E se a gente for analisar as obras que representam o negro, sejam elas esculturas, fotografias, pinturas, gravuras, etc., elas são inúmeras. Mas, por mais que sejam várias, elas têm algumas características que eu acho interessante. Essas obras, elas se concentram muito mais no final do século XIX, sobretudo na chamada alta cultura, né, nas pinturas acadêmicas e tal, elas vão surgir ali no final do século XIX e início do XX. Existem outras, em outros momentos, claro que existem lá com Franz Post, ainda no século XVII, existem algumas do Debré, do Francisco Julião, né, antes do século XIX, o Debré, na verdade, no começo do século XIX e tal. Então, a primeira coisa é essa. Você tem algumas, mas o grande, o grosso mesmo, é no final do século XIX e início do XX. O que revela uma característica da própria história do negro e da arte no Brasil. A arte era feita apenas por brancos, não é? E os negros eles eram excluídos do processo formativo. Era muito raro que os negros fizessem parte dessa arte considerada acadêmica de alta cultura, e também eles eram excluídos como tema. Por quê? Porque como essas obras de arte elas buscavam criar uma identidade nacional, essas artes acadêmicas elas buscavam criar uma identidade nacional, era necessário retirar o negro, era necessário excluir o negro destas construções, dessas imagens, certo? Um terceiro fator que eu acho interessante é que quando você vai ver essas obras em conjunto, um outro fenômeno que você vai perceber é o seguinte, é a maneira como quase sempre os artistas que produzem essas obras são brancos, e como eles projetam sobre os negros, basicamente, três estereótipos, digamos assim. O estereótipo associado ao físico, e aí esse estereótipo do físico se desdobra em duas coisas. Ou ao trabalho, né? Então é sempre o negro trabalhando, o negro forte, o negro carregando a saca de café, né? É o negro escravizado nas lavouras, etc. O segundo estereótipo, ainda reforçando essa questão corporal, o negro como corpo apenas, é também o negro erótico. Sobretudo, isso fica muito claro nas pinturas modernistas ali, né? Já a partir da década de 20 e 30 do século 20, quando a gente vai perceber as mulheres, as mulatas, eróticas, de seios desnudos, sambando e etc. E uma terceira característica que também aparece aqui é o lado do exotismo. Isso é muito patente em todas as obras, mas é muito mais ainda quando você percebe os fotógrafos que viviam aqui no Brasil no início do século, perdão, na segunda metade do século XIX, como Marco Ferrez, Albert Hanschel e outros fotógrafos que fotografavam esses negros para que eles pudessem ser impressos, essas fotos fossem impressas como cartões postais e vendidas a estrangeiros de passagem pelo Rio de Janeiro. E ali sempre tem o reforço do estereótipo exótico. As cicatrizes, os turbantes, as cores das roupas, ainda que as fotografias fossem preto e branco. Então, esses três estereótipos eles aparecem. Ou seja, trabalho, erótico e também o exotismo. Bom, vamos ver algumas imagens aqui que eu selecionei para vocês, ok? Que imagens que eu selecionei? Uma do início do século XIX, não é? Vai estar composta ali no terceiro volume da obra Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil, do Jean-Baptiste Debré, aquele pintor francês que veio para o Brasil em 1816 e fica até 1831, não é? Aqui você tem uma dessas pinturas, das várias, o Debré tem diversas pinturas representando o negro, né? E aqui essas chamam-se Negros Vendendo Galinhas e Peru. Depois a gente pode pensar um pouco sobre elas. Estou apresentando primeiro, tá? Segunda pintura, uma pintura que particularmente me interessa bastante, eu sempre gosto de falar e de pensar sobre ela, é a Redenção de Cã, do Modesto Brocos e Gomes, né, de 1895, já do final do século XIX, beleza? E as outras duas imagens que eu vou mostrar para vocês são a Negra, da Tarsila do Amaral, de 1923, ou seja, no momento em que o modernismo está engatinhando no Brasil, né, tem um pouco mais de uma década que o modernismo tinha sido introduzido no Brasil, a Semana de Arte Moderna tinha sido um ano antes, então ali está se consolidando essa estética modernista aqui representando a Negra de Tarsila.
E também o próximo quadro não, a próxima escultura é uma escultura brilhante de uma artista brilhante, mulher negra da periferia de São Paulo, a Rosana Paulino, que chama-se Ama de Leite número 1. Tá certo? Que é uma escultura, como vocês podem perceber, impressionante e belíssima. Muito bem. Vamos para cada uma dessas imagens rapidamente, não é? O que o olho vê aqui na pintura do Jean-Baptiste Debré, não é? O olho vê, basicamente, num primeiro plano, 2 homens negros e, no fundo, um terceiro homem negro encostado na parede. Ambos estão colocados numa condição de trabalho. Aqui também você percebe que a cena é uma cena rural, pobre, colocada numa situação também de pobreza. Esses homens estão descalços, roupas esfarrapadas, e é exótico o uso de cores, esse cesto enorme carregando o peru, as galinhas ali, coisa que provavelmente já era rara nas principais cidades europeias, para quem o livro do Debré interessava, porque era para ser publicado na França, certo? Beleza? E aqui, como o Debré muito bem fazia, ele ia narrando as imagens no seu livro, ele narrava, explicava cada uma delas. E no trecho, ele inclusive chama a atenção para o caso aqui de nós termos 2 escravos de ganho, como eram chamados esses escravizados, que tinham trabalhos mais autônomos, que pagavam valor para o seu senhor, certo? A obra é fabulosa, eu até diria que eu sou suspeito para falar dessas obras todas, porque são obras que eu gosto, né? O Debré é uma figura realmente importantíssima, interessantíssima, representando essa pintura com um olhar que buscava ser científico, mas no final das contas reforçava todo o caráter exótico desses escravizados no Brasil. Afinal, era para isso que o livro dele estava sendo publicado. Era uma viagem histórica e pitoresca ao Brasil, certo? Bom, no final do século, nós teremos aqui essa obra maravilhosa do Modesto Brocos, que representa justamente uma família composta por 4 pessoas, sendo 2 mulheres, uma negra e uma mulata, uma senhora e outra já em idade adulta, o marido, né, dessa senhora do meio, branco, com um filho branco. Essa pintura ela é muito interessante porque ela é cheia de simbolismos e de detalhes muito mínimos que ajudam a entendê-la, não é? E para isso eu gostaria de chamar a atenção do seguinte. Primeiro, Modesto Brocos se inspira numa Sagrada Família, num tema típico da arte renascentista para frente, pelo menos, né? Que é representar a família de Cristo, Virgem Maria, São José e Santa Ana, avó de Cristo, com o menino Jesus. Aqui é a mesma coisa. No entanto, esses personagens eles são substituídos por personagens, por uma família interracial. A senhora é negra, a Santa Ana, entre aspas, é negra, a Virgem Maria, entre aspas, é uma mestiça, uma mulata, ou seja, era uma negra retinta, já foi se clareando, e o bebê que ela segura no colo, assim como o marido, é branco. Isso daqui faz referência a um elemento que é muito típico do contexto, que é uma pseudociência chamada de eugenia, que se refere basicamente ao quê? A um processo de embranquecimento da população, porque se considerava que populações embranquecidas eram melhores, tá certo? Aqui o negro aparece, mas é muito curioso. Ele aparece como? Ele aparece sumindo. Ele aparece desaparecendo. E é essa a grande sacada desse quadro, né? Ele aparece ali, o negro aparece em processo de desaparição. É interessante por quê? Porque esse quadro foi pintado pouco depois, não é, da abolição da escravatura. Ou seja, o que estava acontecendo, né? O negro estava sendo introduzido na cultura brasileira não mais como coisa, não mais como propriedade, mas sim como sujeito. E o que fazer com esses sujeitos? O Modesto Brocos propõe que eles desapareçam através dos casamentos interraciais. Tá certo? Bom, um outro quadro que eu acho interessantíssimo também é aqui o quadro maravilhoso A Negra, da Tarsila do Amaral. A Tarsila, né, usando já de um estilo que não é mais naturalista, não é? Ela vai compor uma figura de uma mulher negra. Mulher essa sem cabelos, com um enorme seio que pende para frente, mãos grosseiras, braços grosseiros, e o rosto é marcado por um estereótipo mesmo, né? Um nariz largo, boca carnuda e tudo mais. Essa mulher, ela é sexual, mas não é efetivamente erótica. Ela não é bonita, ela não é atraente.
né? A Tarsila não a constrói assim, mas a constrói com o seio de fora. E o seio aqui é uma referência a dois aspectos ao mesmo tempo. De um lado, o seio como algo sexual, erótico, mas por outro, o seio também é aquele que alimenta, é aquele que amamenta. Essa mulher, muito provavelmente, ela não era mais uma escravizada. Segundo Tarsila diz em suas memórias, essa mulher, ela era alguma das suas funcionárias, ela vinha de uma família rica do interior de São Paulo, mas que já não era mais escravizada, né? Mas era alguém que ficou ali, vivendo sob a mesma condição, possivelmente na condição, inclusive, de ama de leite, amamentando os filhos da dona da fazenda, como a Tarsila, e, portanto, deixando seu filho morrer de fome, né? Porque para ela ter leite, ela tem que ter tido um filho recentemente, certo? Do ponto de vista técnico, o quadro é brilhante. A Tarsila é a grande, ou uma das grandes pintoras do modernismo brasileiro, né? Tem gente que fala que é a Anitta, tem gente que fala que é a Anitta Malfatti, tem gente que fala que é a Tarsila. Eu prefiro não me escolher entre as duas, né? Mas basicamente o que a gente tem aqui é um quadro do ponto de vista técnico brilhante, em que mistura uma temática tipicamente brasileira, mistura o erótico, o exótico, trabalha essa obra condensa tudo, né? Todos aqueles três estereótipos: o erótico, o exótico e o trabalho. É tudo aqui. É uma representação que faz todos os estereótipos virem para frente. Mas ao mesmo tempo, do ponto de vista técnico, não é? Isso é muito brilhante, porque ela consegue buscar ali referências tanto no expressionismo, com a deformação das formas, e com o cubismo, como você percebe, por exemplo, na folha de bananeira ao fundo, nas faixas horizontais, ou mesmo na simplificação das formas do corpo da personagem. E, por fim, a última obra que eu gostaria de mostrar é essa escultura de terracota, não é? Que mostra um busto de uma mulher negra, com uma fileira de seios, como se fossem tetas de uma porca mesmo, não é? E dessa fileira de tetas saem fitas vinculadas ali a bonequinhos brancos de plástico. Além disso, o que você percebe é que não tem cabeça, não tem braços e tem apenas pelos pubianos, né, se destacando bastante aqui. Beleza? O que é interessante é que o choque entre a brancura da pele dos bonequinhos e essa cor retinta, esse negro retinto do busto de terracota, reforçam os choques culturais e deixam claro para o observador mais desligado que se trata propriamente de uma obra com teor para pensar a racialidade, né, das relações. E o título deixa ainda mais claro o que ela quer dizer. O título chama-se Ama de Leite, ou seja, coloca a mulher negra nessa condição de ama de leite, dessa mulher que foi explorada por séculos, por essa mulher que deixava seu filho passando fome para que o filho da sua senhora, durante os períodos de escravidão, ou após a abolição, para que sua patroa pudesse alimentar os seus filhos de maneira bastante interessante. A ausência de cabeça associa essa mulher negra que ela nunca é tida pela sua capacidade de pensar. A ausência de braços e pernas, de membros, retiram delas qualquer capacidade de ação sobre o mundo. O que sobra? As tetas, os seios que alimentam e a vagina, porque ela sempre é também objeto de eroticidade, certo? Essa obra é linda, linda. Do ponto de vista técnico, é brilhante, como tudo que a Rosana Paulino faz. Ela é uma artista sensacional. E não poderia ser diferente perceber aqui a capacidade técnica associada a uma crítica política de costumes, uma crítica racial profundíssima. Beleza? Eu fiz aqui para vocês também uma breve linha do tempo com as obras e alguns marcos para o campo da arte e para o campo da cultura negra no Brasil. Ali, por cerca de 1535, a gente tem os primeiros escravizados chegando no Brasil. 100 anos depois, mais ou menos, nós temos as primeiras pinturas de negros, né, com os holandeses Frans Post e Albert Eckhout, pintura mesmo, tinta a óleo. Existem gravuras anteriores, mas estou falando aqui de pintura, tá? E aí eu aparece a nossa primeira imagem aqui, a imagem do Debré de 1820. Depois, em 1826, surge a Academia Imperial de Belas Artes. Uma ressalva interessante. Ela surge no papel, há um decreto de lei em 1816, fundando a Academia de Belas Artes. Mas, na prática, ela surge em 1826, certo? 1888, a abolição da escravidão, e aí os negros aparecem mais nas obras de arte. Por quê? Porque eles agora são sujeitos, são cidadãos, estão sendo introduzidos.
nem que seja para sumir, como você vê aqui na Redenção de Campos. 1922, uma semana de arte moderna. Olha só, percebi um erro de digitação. Ali tinha que estar 1933, 1923, onde surge a Negra. Vou arrumar isso depois. Depois a primeira Bienal de Arte Moderna e o modernismo chegando, inclusive, entre os negros, com a Rosana Paulino. Tá certo? Enquanto atividade, nós vamos trabalhar juntos. Nós vamos fazer uma linha do tempo. Usando essa que eu mostrei para vocês anteriormente, nós vamos fazer o seguinte. Os alunos eles vão pesquisar em casa imagens que representem negros. Obras de arte, de qualquer tipo. Fotografia, pintura, gravura, escultura, etc. Qualquer tipo. E vão trazer essas obras de arte, a gente com a data delas, para que a gente possa montar uma única linha do tempo enorme na sala, e eles vão, individualmente, cada um, se apresentar e, em síntese, responder as perguntas. O que o olho vê, o que o olho percebe, qual história é possível contar a partir da obra, e vão dar um juízo de valor para essas obras. Feito isso, nós vamos ter uma grande linha do tempo do negro representado na arte brasileira. E aqui, a minha bibliografia utilizada. Muito obrigado.